Então, queridos irmãos, vamos ter uma palavra de oração em primeiro lugar. Curve a sua cabeça. Deus e Pai soberano, louvado e bendito seja o teu nome. Em nossa proposta de domingo pela manhã, fazer uma leitura, estamos lendo hoje então em 1 Coríntios capítulo 10. E diz a palavra do Senhor assim, no capítulo 10 do verso 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos, em Moisés, foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma rocha, de uma pedra espiritual, que os seguia, ponto e vírgula, e a pedra era Cristo. Olha para mim, como Paulo começa trazendo essa ideia. Ele começa trazendo essa ideia, ele começa falando sobre a situação lá do passado, como era lá no passado. E falar de passado aqui, um passado muito bem lembrado, era falar dos dias de Moisés, era falar das andanças desse povo, enquanto povo de Deus, liderado por um líder bom, um líder fiel, um líder forte, Moisés. E ele começa falando sobre, interessante, ele vai falar sobre idolatria, mas ele começa falando sobre os livramentos. Observa como começa falando sobre os livramentos. Então ele diz, irmãos, não quero que os irmãos ignorem, olha só, desconheçam, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Ele começou na metáfora, né? Quer dizer, aliás, metáfora não, era literal essa nuvem. E todos passaram pelo mar, se referindo ao Mar Vermelho. A nuvem que separou o povo do Egito, o exército egípcio, do povo de Deus quando estavam fugindo dos egípcios. À beira do mar, todos estiveram sob a nuvem, debaixo da nuvem. Alguns momentos houve nuvem, não é? Uma coluna de nuvem que amenizava o calor do sol. E todos passaram pelo mar sim, e todos em Moisés foram batizados. Aí Paulo começa a construir uma ideia aqui. Que história é essa? Foram batizados em Moisés? Moisés batizava alguém? Ele começa construindo uma ideia. Todos foram batizados em Moisés. Que história é essa, ser batizado em Moisés? Você já viu isso, Helder? Ser batizado em Moisés? A gente quer batizado nas águas, né? Agora, batizado em Moisés, gente, olha a inteligência desse discurso. Todos foram batizados em Moisés. Ele fala viveram sob a nuvem, passaram pelo mar, e ele vai definir esses eventos como um batismo. O que aconteceu? Moisés providenciou a nuvem lá nas suas orações, Moisés foi defendido por Deus, o maná veio do céu, o maná era pão. Todos eventos que livravam Israel de alguma coisa. A nuvem livrou Israel de morrer no sol escaldante, a coluna de nuvem, que foi um outro evento, livrou Moisés de não ser pego pelos egípcios. O maná, livrou o povo de morrer de fome, sem contar as águas, né? Os rios, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Quantas vezes um poço milagrosamente aparecia no deserto.
Quantas vezes te achava um poço? Em algum lugar, em alguma passagem que eu não lembro onde eles chegaram, as águas eram amargas. E Deus, aquele lugar foi chamado de Mara porque as águas eram amargas, e Deus providenciou o milagre e as águas se tornaram doces. Olha só, quanto livramento! Quanto livramento! E ele está falando desses livramentos, e ele traz uma ideia. Olha, todos vocês, todos eles foram batizados em Moisés. E aí como é que a gente entende o batismo, né? A gente entende o batismo como um livramento, como uma passagem de um estado onde a gente está para um outro estado. Estava distante de Deus, mas agora com o batismo eu estou mais próximo de Deus. Esses são entendimentos que a gente pode trazer para a ideia do batismo. O batismo me fala em salvação. A gente prega a salvação. E quando a pessoa se converte, e quando a pessoa aceita, se quebra, se dobra, ela pede as águas do batismo. O batismo tem ligação com salvação. O batismo não salva, mas ele tem relação. Porque alguém que abraça, que quer, que deseja a obra do Senhor, não vai ficar nela sem passar pelas águas do batismo. Entende e vai em frente e passa. Então é isso que ele traz. E no final, aqui, no verso número 4, né? Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Ele aí fala de uma pedra espiritual que os seguia, bebiam. E a pedra era Cristo. Quer dizer, ele vai misturar os dois eventos. O evento do Cristo, que está diante da sua igreja, que está suprindo as necessidades, com o evento lá de Moisés. Aquele evento, todos aqueles livramentos, são análogos agora aos livramentos de hoje. Porque assim como eles beberam daquelas águas lá, essa água era Cristo. Assim como a nuvem protegeu, essa nuvem era Cristo. Assim como a coluna de nuvem fez separação entre os dois exércitos, era Cristo. Todo esse livramento era Cristo. Foram batizados nesses livramentos. Ele traz essa ideia e ele aí fala que em tudo isto, essa pedra espiritual que os seguia, ele diz, isto era Cristo. Eu imagino a cara da galera quando leu isso, né? Eu imagino o pessoal de Corinto estava lendo essa carta assim. Fez menção a eventos conhecidos. E ele aí diz, isto, e a pedra era Cristo. Aí ele continua. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Apesar disso tudo, apesar de Deus ter feito o livramento, apesar de Deus ter providenciado água, apesar de Deus ter providenciado comida, apesar de Deus ter guardado, tudo isso era o próprio Cristo. Apesar de todas essas coisas, ficou todo mundo no deserto. Morreu todo mundo. Só sobraram, dessa galera aqui, sobraram só 2. Josué e Calebe foram os 2 sobreviventes. O restante da nação toda era aquele pessoal que tinha menos de 20 anos na época em que pecaram, que o povo pecou. Josué e Calebe com 80 e o restante tudo no máximo com 40. Porque na época do pecado tinham 20 e Deus matou os de 20 anos para cima no deserto. Levou 40 anos para que todos morressem. E quem agora havia sobrado
eram os que tinham de 20 para baixo. Deus entendeu que os de 20 para baixo não poderiam ser responsabilizados por aquele pecado, pelos pecados de Israel. E só 2 sobraram dessa história aí. Só 2. Então, apesar de tudo isso, essa galera toda morreu no deserto. Morreu sem ver o cumprimento da promessa do Senhor. Olha que coisa. Morreu sem ver o cumprimento da promessa do Senhor. Verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Porque aqui está dizendo assim, que eles morreram no deserto. Está dizendo isso, que eles morreram no deserto. Mas até agora não levantou. Mas por que Deus os livrou de tantas coisas e permitiu que eles morressem no deserto sem ter visto o cumprimento da profecia? Por que isso aconteceu? E no verso 6 em diante, quando eu leio, ora, estas coisas se tornaram exemplo para todos nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Então, ele vai trazer, você vê que ele quer falar de idolatria, mas ainda não chegou na idolatria. E olha o que ele está construindo antes. Ele vai ampliar essa noção de idolatria. Ele está ampliando a noção de idolatria. Ele está dizendo, olha, apesar de terem sido livrados, apesar de terem sido alimentados, apesar de terem sido cuidados, todos morreram no deserto. E aí Paulo está dizendo, olha, isso que aconteceu lá atrás é um aviso para a gente. Isso que aconteceu lá atrás é um aviso, é um exemplo para nós. E aí vamos ver qual é o exemplo. Verso 7. Não sejam idólatras. Ele aí fala a palavra de uma forma genérica. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos, a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Olha só para mim agora, olha só como Paulo está trazendo, Paulo vai falar desse idólatra, mas Paulo vai colocar um peso diferente, porque ele vai continuar nesse assunto depois, um peso diferente na questão da gratidão. Olha o verso de número 10, o que diz, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Gente, quando Deus mandou o maná, e quem conhece a história, vai lembrar do episódio que Deus mandou o maná, e eles reclamaram querendo as carnes dos egípcios. Aquelas carnes gostosas lá, né? Se fosse o Simval que estivesse fazendo a pregação, ele ia falar da picanha. Mas não é o Simval que está fazendo a pregação, sou eu. Então não vou falar da picanha. Mas aquelas carnes gostosas lá, né? Do Egito. Aquelas carnes gostosas do Egito. Eles estavam reclamando do pão que Deus estava dando.
Deus estava dando pão e eles queriam carne, estavam reclamando. Eles não estavam com aquele espírito de gratidão. Gente, Deus não sabe todas as coisas. Ele sabe que eu preciso de pão e não de carne. Ele sabe. Deus sempre foi nutricionista, gente. Ele sabe do que a gente precisa comer. Né? Pão não faz mal a ninguém. Mas carne dá colesterol alto. Olha só. Picanha, então, meu Deus do céu. Hoje é dia, né? Lá em cima é. Hoje é dia, né? Mas uma vezinha só tá bom, né? Não pode ser todo dia, né? Mas eu sei dizer a você que a questão toda é que essa gente não era grata. A questão toda é que esse pessoal não era grato ao Senhor por todos os benefícios, pelo pão, pela água que Deus transformou, que Deus fez aparecer, pelo poço que apareceu no meio do deserto. Essas pessoas não eram gratas, estavam sempre reclamando, sempre reclamando. E você sabe de uma coisa? Deus detesta reclamação. Se tem uma coisa que Deus detesta, é reclamação. Quem gosta de reclamar aqui, levanta a mão. 2 pessoas só, 3, 4. Temos muitos mentirosos no nosso meio, temos que pedir ao Senhor, não é? Que haja um compromisso maior com a verdade. Porque a reclamação, Deus tem um problema com reclamação. Você sabe por que ele tem um problema com reclamação? Porque se ele sabe de todas as coisas, quando ele estabelece e você reclama, cara, esse cara não sabe de nada e fica falando besteira. Então você abre sua Bíblia em Números, capítulo 21, verso 4. A serpente de bronze. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Estava falando do pão de Deus, estamos enjoados desse pão aí. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Olha para mim. Por que Deus mandou serpente? A serpente não apareceu lá do nada, não. Foi Deus que mandou as serpentes. Sabe como é que Deus é bom, né? Manda serpente para a vida do seu povo. Mas o que? O povo está reclamando. Dizendo que não tinha pão nem água, e Deus dando pão todo dia de manhã. Por que nos trouxe do Egito para cá para a gente morrer aqui? Que Deus é esse? Que Deus é esse que me tira lá do Egito? Eu era escravo, mas pelo menos eu comia direitinho. Que Deus é esse? Aí a murmuração fala: né? Você está reclamando, né? Então, vou mandar umas cobrinhas aí para te picar. Gente, quem lê a Bíblia e entende o que está escrito, eu estou lendo o Novo Testamento, né? Essa história está sendo lida lá no Novo Testamento, foi feita uma citação lá de trás. Olha, lembra daquele episódio
das serpentes, e Deus mandou que Moisés fizesse. Aí Deus falou assim: eu vou fazer o milagre, mas vai ser de uma forma assim especial. Vai ter que ter fé. Quem olha para a serpente vive, e quem não olha se vira com o veneno da cobra. Quem olha, vive. Olha quantas pessoas morreram, né? Quantas pessoas não fizeram caso e morreram. Mas quem olhava para a serpente, vivia, porque era a provisão do Senhor. Depois, esse episódio foi um tipo de Cristo, né? Esse momento foi identificado como um tipo de Cristo, porque assim como Moisés levantou a serpente no meio do arraial, o Senhor foi levantado da terra também, para que todos aqueles que olhassem para Ele, para que todos aqueles que fossem a Ele, tivessem vida. Gente, olha como é que Paulo está construindo esta ideia. Olha como Paulo está ampliando esta ideia da idolatria. Eu nem falei da idolatria ainda, faltam 5 para as 10. Olha como Paulo está ampliando essa ideia da idolatria. Que ele vai chegar num ponto aqui muito importante. Verso 12. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Ele está dizendo o seguinte: não tem sofrimento que você não consiga passar. Deus não dá sofrimento além das suas forças. E você vai entender agora tudo a partir do verso 14. Porque o verso começa com a palavra portanto. Tudo que começa com portanto já está na conclusão. Portanto, desta forma, ele fez toda essa explicação, agora que ele entra no tema. Portanto, verso 14, portanto, meus amados, fujam da idolatria. É uma afirmação que ele faz. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. E ele aí agora vai fazer um elogio aqui, né? Olha, estou falando com gente sábia, tá? Vocês é que vão julgar o que eu vou dizer para vocês. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Ele aí começa desenvolvendo um assunto legal. Ó, a gente abençoa o cálice. Não é um fato que ela é a comunhão com Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Meu Deus! Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um pão. Então ele está falando, olha, quando a gente parte o pão, quando a gente serve o cálice, nós não somos um com esse cálice, nós somos um com esse corpo. Ele está dizendo isso. Verso 18, considerem o Israel segundo a carne, aquele Israel lá de trás. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Olha para mim agora. Ele faz uma pergunta retórica que os judeus já sabiam da resposta. Não é certo que os que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Os levitas participavam do altar comendo os sacrifícios. Não é certo que é assim? Não se torna um quem participa desse sacrifício? O que quero dizer com isso? É a pergunta que ele faz. Que o que é sacrificado ao ídolo, é alguma coisa, quer dizer, que o sacrifício é alguma coisa, o que é sacrificado é alguma coisa?
ou que o próprio ídolo tem algum valor, ele está ampliando isso, porque ele agora está falando em ídolo, não está falando mais do sacrifício do templo. No templo, o sacrifício não era para um ídolo, era para Deus. Mas os gregos sacrificavam, os romanos sacrificavam. E ele agora, que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Então, o que ele quer dizer com isso? O que ele está dizendo com isso? Não, ele não está dizendo que o que é sacrificado ao ídolo não é nada, e ele também não está dizendo que o ídolo é alguma coisa. Ele não está dizendo isso. Ele diz, não, digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Opa, peraí. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que aquele costume grego de levar sacrifício para as imagens era um sacrifício a demônios. Ele está dizendo isso. Quem faz isso e quem come dessa comida também está na mesma vibe. Verso 21, vocês não podem beber o cálice do demônio e o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por um acaso mais fortes do que Ele? Então, olha, gente, qual era o problema da igreja? O problema da igreja não era uma idolatria clara. Era uma idolatria velada. Por quê? Porque eles participavam da mesa do Senhor, mas ao mesmo tempo eles também participavam das outras mesas também. Eles participavam de dois lugares, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, e da mesa do mundo lá, cultural daquela época, que misturava tudo. Eles participavam, esse era o problema. Não era porque, vocês têm imagens aí na igreja de vocês. Não era esse o problema. O problema é vocês estão com um pé aqui e um pé ali. Vocês têm que botar os dois pés no mesmo lugar. Não pode viver participando da mesa do Senhor e participando da mesa dos demônios. E participando da mesa dos ídolos. Esse era o problema. Não se estava falando de crentes idólatras que carregavam patuais, nem que tinham imagens nas suas paredes. Estavam falando de crentes que participavam da mesa de Deus e que participavam de outras mesas também. Ou tu está aqui ou tu está lá. Ou tu participa dessa mesa, ou tu não participa, porque isso também é idolatria. E aí o que é idolatria? Idolatria é quando a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus. Porque quando eu participo aqui e eu participo lá, eu estou nessa hora que eu participei lá, eu estou colocando aquilo lá no lugar de Deus. Idolatria é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Isso que é idolatria. Então falou, isso é idolatria. Vocês não têm imagem, mas vocês não são. Não, vocês são idólatras sem imagens. Vocês são idólatras que abriram mão das imagens. Porque vocês participam de duas mesas. Quando você come dessa mesa, você é um com essa mesa. E quando você come com aquela mesa, você é um com aquela mesa também. Irmãos, fala muito para nós hoje também, né? Quantos crentes hoje colocam tantas coisas no lugar de Deus? Às vezes colocam até filho no lugar de Deus. Coloca seu trabalho no lugar de Deus. O lugar de Deus é um lugar
exclusivo. Ele não pode ser substituído por nada. Porque isso, Paulo está dizendo para os coríntios, é idolatria. Colocar algo no lugar de Deus é idolatria. E ficar lá e cá, lá e cá, lá e cá, é idolatria. Esse era o problema. Porque a idolatria, aqui Paulo amplia. Não é só ajoelhar diante de uma estátua de pedra. É muito mais do que isso. É participar em 2 lugares. É entregar a sua fidelidade a outro também. Deu para você captar? Nós temos no nosso tempo muitas coisas que podemos idolatrar. Na própria igreja evangélica tem gente que idolatra pastor. Tem gente que idolatra pastor. Na própria igreja evangélica. Que absurdo. É Deus no céu e meu pastor na terra. Já ouviu essa frase? Por enquanto, Deus ainda está no céu. Quando o pastor morrer, estão os 2 no céu. Olha só. Gente, pelo amor de Deus. Paulo está falando de um assunto super atual. A idolatria não é só um probleminha com as imagens, não. De repente, até o cara que tem a imagem lá, ele tem só para lembrança mesmo. Aí você fala assim, por que você tem essas imagens aí? Não, isso aqui é só para lembrança, tal. A gente não guarda a imagem dos nossos avós, né? As pessoas que passaram com tanto carinho, guardada. Só para lembrança. Um dia poder chorar um pouquinho por eles, tal. A gente não faz isso? Não é? Quando eu morrer, vocês não vão guardar a minha foto também? Ai, coitado, pastor Alves morreu, é tão bom. Aí eu vou virar santo. Alguém está idolatrando? Não, ninguém está idolatrando. Então, só guardou aquela imagem lá, aquela fotografia, aquele arquivo do pastor, botou o pastor na tela de apresentação do computador, tal, tela de descanso, para de vez em quando lembrar dele. Morreu, coitado. Foi para o Senhor. Isso é idolatria? Não. Pode ser, pode não ser. Quem faz o negócio virar idolatria é você. Então é isso que Paulo está falando. Vocês estão comendo nas 2 mesas. Vocês estão comendo nas 2 mesas. Vocês participam daqui, participam de lá também. Isso é idolatria. Você está colocando algo no lugar do Senhor. Vamos curvar a cabeça? Deus e Pai soberano, obrigado